coloco na dependência dos conselhos que para receber do Senhor essa revelação, essa palavra que irá ao coração de todos nós nessa noite, que nós possamos entender, que nós possamos viver, que nós possamos fazer aquilo que realmente o Senhor deseja para que a nossa vida seja diferente, uma vida diferenciada diante do Senhor. Então me usa, Deus, me usa, Espírito Santo. Eu sou apenas um vaso na sua mão nessa noite, como sempre fui. Por isso eu quero a ação do Senhor e a revelação do meu Espírito nessa noite, em nome de Jesus, como sempre. Eu preciso do Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus. Vamos lá, 28, 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que ele disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a vocês, seus descendentes, a terra na qual está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você. Onde quer que vá, eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Pode acertar. Pode acertar, irmão. Prego essa palavra hoje, mas eu tentei debater com ela, porque aquilo que a gente sabe fazer, a gente faz bem, que não pode ser feito relaxadamente. E um profissional dá valor na sua profissão, mas aqui não tem profissional. Aqui tem servos e servas usados pelo Espírito Santo. Então eu não sou profissional da fé. Não tenho ministério como profissão, mas eu sou um servo e eu falei muito essa semana com o Espírito Santo de Deus, porque eu tenho que descer nesse altar daqui a pouco, mas aquele que é o cabeça e cuida da igreja, ele permanece no altar. Então eu estou aqui com muita reverência e muito temor, porque essa história de Jacó, ela é uma história que ela cabe a todos nós, ela cabe na nossa vida, e se nós entendermos, é como se a dependência nos ensinasse todo dia que nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Jacó era uma pessoa que ele não gostava de perder nada, não desistia, mas ele queria as coisas passando ou ultrapassando para poder conseguir vencer. E o nome dele, Jacó, representa trapaceiro. Vivia de passar as pessoas para trás, aproveitar oportunidades
E isso, irmão, só dá errado. Isso só dá errado. Porque se nós queremos ter um Deus que comunga com tudo, para Ele comungar com tudo nós temos que andar mais ou menos, porque 100% ninguém consegue ser, mas dentro da obediência de Deus. Se fugir, a gente pode passar e pagar um tributo muito alto. Jacó e Esaú nasceram da mesma mãe, eram gêmeos, e por serem gêmeos, eles não pensavam do mesmo jeito, agiam diferente. A Bíblia diz que quando Rebeca foi dar à luz, Esaú nasceu. E Jacó, olha, presta atenção nas coisas que a gente às vezes não analisa como deveria analisar. Esaú nasceu e Jacó nasceu segurando o pé dele. Olha, então quer dizer que no ventre da mãe já era esperto. Saiu Esaú e Jacó saiu segurando o pé dele. Vamos no mistério para que você entenda. Passaram seus tempos, Isaac envelheceu. Eu vou resumir muito aqui, porque é muito grande essa história. E a primogenitura era de Esaú, porque nasceu primeiro. Diferença de alguns segundos. E quando Isaac fez um pedido para Esaú que ele fosse e trouxesse para ele um Isaac feito uma caça, ele era caçador. E ele foi. Quando ele foi para o mar para trazer a caça, Jacó foi na mãe dele. Uma história que eu conheço do meu pai na casa. Ah, sim, o que foi? Eu também ouvi. Contou tudo. E ela falou assim: vai lá e pega o cabrito. Vamos matar o cabrito e preparar o Isaac, porque você vai levar. Seu pai já está cego, seu pai não enxerga mais. E você vai receber a bênção. Como ele falou, para que você seja dono da primogenitura. Tá bom? Mas eu sou liso, eu não tenho pelos, e Esaú tem pelos. Esaú tinha o corpo todo peludo. E meu pai vai descobrir. Ele já estava ali com uma inteligência muito avançada, e ele foi andar no profundo. Falou: papai, ele vai descobrir, meu pai não é bom, ele vai descobrir isso. E a hora que eu chegar perto dele, se ele pedir para me chegar perto dele, passar a mão no meu corpo, ele vai perceber que eu não sou Esaú. Aí a mãe dele falou assim: ó, você vai, a pele do cabelo você veste ela. E assim ele fez. Eu vou resumir, presta muita atenção, não delay, não sai, não faz nada, presta atenção que essa história ela vence muita coisa quando nós entendemos isso. Nos ajuda muito. Aí quando chegou, Jacó chegou com Isaac, aí pai, aí Isaac começou a manifestar com inteligência e sabedoria e falou assim: mas você foi muito rápido. Você foi rápido demais. Que caça fácil, você foi lá jogar. Aí Jacó começou a ficar explodido. Chega aqui perto de mim, meu filho. Cheirou, Jacó passou a mão fora. Parece que Esaú, mas a voz é de Jacó. A voz é de Jacó. Isaac estava dizendo para ele assim: você está tentando me enganar para pegar a primogenitura. E abençoou e foi embora. Quando Esaú chegou,
também com a caça, com o usado e tal, e ficou aquela história dele, e Esaú descobriu, trocou a primogenitura dele por um prato de comida. Quando ele viu o que ele tinha feito, ele falou para Jacó assim: tudo aqui, eu não vou ler porque senão não consigo pregar no tempo. Ele falou assim: Jacó, você me passou atrás, meu pai te abençoou com a primogenitura, mas meu pai está velho, já não enxerga mais, e certamente quando ele morrer eu vou te matar. Fala assim: misericórdia. O meu pai vai morrer e eu vou te matar, Jacó. Olha o que é uma mensagem da família. Pode esperar, assim que ele morrer, eu te mato. Oh, nossa. Aí Rebeca ouviu a conversa e falou: Jacó, pega as suas coisas, porque se Esaú falou, eu faço mesmo. Ela conhecia o filho da gente. Ele faz mesmo. Então pega tudo as suas coisas e vai lá para a casa do meu irmão, seu tio Labão. Ele é fazendeiro, tinha muitas terras, muito poder aquisitivo, ele tinha muitos animais. Era um homem rico. Vai para lá. Quando eu te avisar para voltar ao seu ponto, presta atenção. Ou seja, quando seu pai morrer, quando Esaú for embora, você tem que fazer uma chão e você volta. Jacó saiu de casa, aqui começa a história que nós lemos. Ele saiu de casa, não tinha nada. Ele tinha apenas uma botija de azeite que ele acompanhava o seu avô, e ele via tudo o que Deus fazia através de Abraão. Ele saiu com essa botija de azeite, não tinha mais nada. Aí a Bíblia diz: olha o que Deus faz, irmãos. Deus, ele é para ser temido mesmo. Deus, ele é para ser temido mesmo. A Bíblia diz que ele faz trovejar, a Bíblia diz que ele faz relampear, a Bíblia diz que ele faz o mar agitar, a Bíblia diz que ele faz os ventos, a Bíblia diz que ele faz tudo. Então nós, como conhecedores do oportunismo que nós vivemos e não abrimos mão, nós temos que colocar em prática esse irmão. Mas agora vai convertir, ele via tudo que Deus fazia na vida do seu avô, Abraão, vê todas as histórias, as conversas de Abraão com Isaac. Ele viu tudo, mas ele não converteu. Continuou vivendo aquela vida que ele achava, como muitas pessoas que estão vivendo o que eles acham. Mas aqui na nossa história, na leitura, a Bíblia diz que ele partiu de Berseba, foi para Arã, chegou a determinado lugar, parou para perguntar, dormir, não tinha nem travesseiro, não tinha onde pôr a cabeça. Pegou uma pedra, colocou no chão, pôs a cabeça sobre ela. Olha aqui. E dormiu e teve um sonho. Davi, ele falou assim: para onde me irei na sua presença? Se eu subo mais alto, até os céus, lá o Senhor está. Mas se eu desço até o mais profundo do abismo, lá também está o Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado, porque são 24 anos com os olhos de Deus em cima de nós, nos enxergando, nos dando a cobertura. Isso tudo parte aqui da história de Jacó. Quando ele perguntou, quando ele dormiu, o sol se havia posto, tomou a pedra dali, usou como travesseiro e trouxe. Não tinha noção da coisa. Estava caminhando a pé, errante, indo para uma cidade ou para um lugar, Padã Arã, em busca de um futuro.
saber nada do que ele poderia enfrentar na vida. Não tinha noção. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer a vocês: prestem atenção, porque a vida, ou nós vencemos a vida com Deus, ou a vida vai nos vencer sem Deus. É isso que acontece na vida das pessoas. É isso que as pessoas estão vivendo. Elas não têm conhecimento de nada espiritualmente falando, estão aí sofrendo errantes por uma terra estranha, vivendo situações que eu, se eu tivesse tempo, eu falaria muito mais sobre isso, pela experiência. E a Bíblia diz que Jacó teve um sonho e viu uma escada apoiada na terra. Para meditar no sonho de Jacó deitado, aí viu uma escada que ligava da terra no céu. Irmãos, as coisas são de qualquer jeito. As coisas não podem ser levadas de qualquer jeito. Existe um ditado que é usado por pessoas: eu quero. Mas para você dizer eu quero, você tem que conhecer aquele que pode te dar. Aí você direciona e já adora aquele que você vai dizer completando: eu quero tudo que o Senhor tem e pode me dar. Glória a Deus. Eu quero resolver, vai assim, vou fazer assim. Então Jacó não tinha noção e teve esse sonho, e esse sonho ele viu a escada e o seu tubo alcançava os céus, os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. Irmão, diga assim: que coisa maravilhosa, pastor. Fala, irmão.
o que o livro da vida fala do nosso Deus é fantástico. Amém. Glória a Deus. É tremendo. Glória a Deus. Eu já tive várias experiências com ele. Várias, não tem conta. E eu sou da história de Jacó para dizer para você que ele ouviu a voz do Senhor, Deus do seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, Jacó. Glória a Deus. Certamente escuro, não tinha luz, não tinha nada, tudo escuro. Irmãos, eu imagino que Jacó balançou aquela hora. Não tem hora que você sente-se assim, às vezes desprezado, sente que Deus não está ali, a situação está assim, mas Deus está pertinho olhando para você, e na hora de manifesta, Ele conforta o seu coração. Ele conforta o seu coração. Ele te consola. Eu creio ali, Jacó recebeu uma força que ele sabia que existia, mas nunca teve contato com ela. Você quer ter contato com essa força? Busque essa força. E o nome dele é o Deus de Jacó. Aleluia, glória a Deus. Busque essa força. Eu já fiz isso muitas vezes. Não foram poucas vezes. Então, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Busque essa força. E você, qualquer situação que você estiver vivendo, você vai ouvir a mesma voz. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Glória a Deus, maravilha. Você vai ouvir essa voz. Jacó ouviu essa voz. E ao lado dele, darei a você a promessa. Você tem que prestar atenção na introdução, você entendeu o final. Vamos ficar aqui entendendo. Amém. Eu darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Isso aí, você só dá uma pedra debaixo da cabeça. Eu sou Deus, vou te dar tudo que você está vendo. Tudo que você achar e enxergar, os seus olhos enxergar. Eu sou dono e eu te darei. Eu vou te dar. Aí, irmãos, seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Jacó teve os seus 12 filhos e foi ali que começou a escravidão no Egito. 430 anos. Às vezes, nós somos provados e testados por situações que nós achamos que não vamos conseguir vencer e o nosso futuro é incerto. Coloque na mão de Deus que não fica apavorado contando migalha, não, meu irmão. Deus é dono de todas as coisas. Glória a Deus. Deus é dono de todas as coisas. Às vezes eu olho as coisas que Deus me dá e eu falo, eu sei que vai ficar tudo aí. Isso é lógico. Mas quando eu viver sobre o tal privilégio de desfrutar, porque nas suas mãos eu sou um mordomo e o Senhor é o rei. Amém, aleluia. Entendeu? Então converse com Deus. Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. E Deus vai te sondando você e vai te mostrando que Ele pode todas as coisas e que você acredita nele e Ele te fortalece e transfere para você o poder que tem e você então vai ser próprio e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que Deus quer, povo na terra, que alguém olha a vida. O princípio das coisas não são fáceis, mas no final dela, se você caminhar direitinho, o final da caminhada é vitória. Glória a Deus, aleluia. É vitória. E Jacó chega lá em Beceba, vai para perto do poço, onde todos os animais bebiam água. Ele não conhecia o tio, não conhecia as primas, ele não conhecia ninguém daquela família. De repente chega
não? Conheço Namor, está tudo na Bíblia. Levou para casa. Começou com Namor, apresentou ele, disse: Jacó é filho da sua irmã, e ele está aqui, ele está desempregado, ele não está trabalhando, ele veio para tentar a vida. Aí Jacó falou assim: Jacó, fica comigo aqui, depois de todas as coisas que eu tenho, e fez o salário. Jacó gostou da filha, da mais nova, 14 anos, 6 anos, você vai trabalhar, eu vou te dar para você como mulher. Aí ele trabalhou 7 anos. O pai era bom, deu a filha que ele prometeu. Como é que era o nome dela? Hã? Não, a outra, a promessa, Raquel. Aí, ele é bíblico. Se vier a Bíblia, aprenda com a Bíblia. Leia a Bíblia. Se você quer descobrir cada dia alguma coisa que está ali sendo para você um mistério escondido, abra ela. E você lê, você está aprendendo. E o Espírito Santo aqui é. Você vai trabalhar 7 anos com Raquel era o mais novo. Aí ele trabalhou 7 anos. O Labão pegou Teoria, que era a mais velha. Inclusive teve algumas coisas que eu falo, não está escrito na Bíblia, mas fala mal dela, fala que ela era chegada só com o boi, fala que era loira, que era feia, mas muitas pessoas criam isso pelo que a Bíblia ensina. Aí, mais 7 anos, então lá não é, então mais 7, 14 anos, pegou a doação e começou ali a prosperar, ela tem que correr, para que você entenda o final da história, você não pode sair disso sem entender. Aí no versículo 38, pula, 38, estou pulando muita coisa, estou pulando 10 anos, 10 vezes que Labão tentou enganar Jacó. Labão percebeu, os filhos perceberam, pai, esse homem está tomando as riquezas, está ficando pobre, está indo tudo para ele. Aí Labão fazendo a promessa: os que nascer salpicado, os cordeiros que nascer salpicado é seu, os que nascer malhado é meu, que nascer branco, aí começou a nascer só salpicado, e tudo era de Jacó. Aí ela: não, agora Jacó, nós vamos mudar aqui o seu salário, você vai ter que ter um salário, mudar o salário de Jacó, mudar o salário. Aí agora é só malhar, aí começou a nascer malhado. Diga-se, quando Deus é uma pessoa, eu não digo com o coração, quando Deus é como uma pessoa, ninguém muda a história dela. Fez tudo, Labão fez tudo, 10 vezes teve que enganar, que chegou um dia que Deus falou: Jacó, sai e volta para a sua terra. Pega tudo que você tem, pega as mulheres, pega os cabelos, pega os cordeiros, pega os rebanhos, pega tudo, volta para a sua terra. Tudo bem. Aí o versículo 31, versículo 38. Eita glória. Versículo 38. E eu estive com o Senhor nesses 20 anos, sofrendo humilhação, tentando ser passado para trás. Labão bolando tudo, vendo que ele estava ficando empobrecendo, e Deus enriquecendo Jacó, e os filhos reclamando, e Labão prestando atenção, mas não tinha jeito, porque Deus falou com Jacó na saída de lá: eu serei contigo. Glória a Deus, aleluia. Nós temos ou não temos? Eu serei contigo, Jacó. Sou Deus de Abraão, sou Deus do seu pai. Terá, está escrito na Bíblia: eu sou Deus, eu serei contigo. Eu vou com você nesta caminhada de desafio. Amém, Jesus. A vida é um desafio, meu irmão. É verdade. A vida é uma coisa perigosa. É como placas colocadas nas BR, e você, se não respeitar, você pode morrer de acidente. Você vê lá na frente pista escorregadia, curva perigosa, animais na estrada. Aí você diminui a velocidade
e ver o sinal de Deus. Quando ele estiver verde, você vai. Quando ele estiver amarelo, você põe a sua atenção em dia. E quando estiver vermelho, você para ouvir a voz de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E você vai se dar bem. Amém. Com certeza ele se deu bem. Então, discutindo ali, Deus falou para ele juntar tudo, chamou as mulheres, as duas, e falou, explicou para elas tudo. Elas também fizeram suas posições, suas colocações. Tinha muita riqueza ali em jogo, e a Bíblia diz que foram 20 anos para ele voltar. Está aqui, ó, 38. Tá, aqui, ó. Eu estive com o Senhor nesses 20 anos. Olha, irmãos, não passe por cima do que a Bíblia quer te ensinar. Amém. Seja inteligente, irmãos. Se ler a Bíblia toda e não prestar atenção em nada, você vai continuar do mesmo jeito. Se você não colocar em prática aquilo que você lê, você vai continuar do mesmo jeito. Não adianta ler a Bíblia 10, 15, 20 vezes. Você vê a pessoa que já fez isso e ela está do mesmo jeito. A Bíblia, a palavra, é para aquilo que você lê, você entender, aprender e obedecer. Glória a Deus. Vai pegar um versículo dele todo dia. Outro dia eu falei para minha esposa, uma caixinha de promessa lá. Aí eu falei para minha esposa, mas não estou entendendo. Foi eu, parece uns 4 dias, entendendo. 4 vezes uma caixinha de promessa, e eu tenho versículo. Aí está escrito assim: Deus não é Deus desordenado. Ou, aliás, Deus não é Deus desorganizado. Deus é Deus de paz. 4 vezes eu tirei o mesmo versículo. Aí eu fui para a descoberta. Deus quer que me mostre o que é desordenado, porque eu quero viver a paz do Senhor na minha vida. Então toma cuidado, procure Deus. Vive a palavra. 20 anos Jacó de volta para a sua terra. O que aconteceu? Se você vai ter que ler, você vê a riqueza que ele levou. Para quem deitou a cabeça numa pedra, de madrugada, e viu a visão, e Deus falando com ele, que era com ele, Jacó, ele voltou de uma forma diferente. Eu ainda conheço e ouço e acompanho, às vezes, alguma coisa no tocante a pregadores que falam que Deus, a pessoa não precisa considerar que a nossa igreja está no céu, a nossa igreja está aqui e depois no céu. Ela está aqui. Salmos, Isaías 1:19. Se quiserem me ouvir, vou pegar o melhor da terra. Isso é riqueza, irmãos. Aleluia! Se quiser e me ouvir e me servir, comerei o melhor da terra. E Jacó saiu daquele lugar onde ele dormiu e foi com essa fé que apareceu para me fazer, eu vou fazer. Porque o Senhor é comigo e a vitória está no final da minha luta. A Bíblia só fala desses heróis e que eles acabaram ricos. Então Deus é o que? Deus quer ver você viver uma vida abastecida. Mas tem que saber entender que depende dele. Depende dele. Não adianta reclamar, eu tenho que só com gasolina. Não tem dinheiro nem com a cara, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para nada, trabalhando. Eu tenho dinheiro para nada, não adianta você reclamar. Você tem que pensar em mudar a sua estratégia. E Deus vai aparecer no seu sonho e vai dizer: eu sou quem é. Mas confiar em Deus quando sonha é vitória. É bênção. Vontade de ficar aqui, meu Deus do céu. Mas não posso. Tem que liberar o povo, tem que
versículo 38. 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca os daram, jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava os seus animais despedaçados por feras, eu mesmo assumia o prejuízo. Se morresse um animal, se uma fera comesse, ele descontava o salário de Jacó. Jacó tinha que dar conta de tudo, e você nada encontrou. Depois de sair da tenda, Lia entrou na tenda de Raquel. Então é uma coisa forte também aqui. Conclusão, capítulo 30, 43. E eu leio. Vamos ter mais uma oportunidade. 30, 43. Todos entendendo? Assim, depois de 20 anos voltando para casa, assim o homem ficou. Leia comigo, irmão. O que está falando ali? Assim o homem, qual homem? Diga comigo, Jacó, aquele que tinha uma pedra debaixo da cabeça quando saiu de casa, aquele que sujeitou todo o plano estratégico de um homem para poder não deixar ele levar aquilo que ele tinha e que trabalhava suor e mais suor. Ele voltou extremamente rico, possuindo grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Diga comigo, isso eu esqueci, Deus. Fique. Deus é fiel, aleluia. Resumi tudo para dizer a você o princípio e o final da história de um homem que muitas vezes a pessoa vive anos, muitos anos, e quando ele vai enterrar, presta atenção aqui, irmãos, no dia que ele morre, no enterro dele, reúne-se família para fazer vaquinha para pagar o enterro e comprar o caixão. Mas isso não aconteceu na vida de nenhum herói, porque a Bíblia diz que todos eles morreram ricos. Então isso é tudo duro para você entender, mas é para você se corrigir. Diante de Deus, nada é impossível, e tudo é possível para o que crê. Amém. Não fico olhando que eu estou pregando e orando para quebra de maldição do meio. Não fico olhando aquilo que você está precisando de fazer. Confie em Deus e faça, e o Senhor te honrará. Você entendeu, irmãos? Toma posse. E quando tem dinheiro é fácil, tem que comprar o que precisa. Mas quando não tem dinheiro, mas tem Deus, é fácil ir lá e buscar a bênção de